E agora, queria ouvir a opinião. Na verdade, aqui o que a gente quer é bater papo. Adalto, você já foi o primeiro a levantar a mão? Ah, sim. Você é bonito pra caramba, né, Sandro? Eu sugiro que a gente comece a debater pelo insucesso. Eu acho que mostrar o insucesso é importantíssimo. Isso mostra uma fragilidade política de proteção médica enorme. Me lembro, um dos primeiros congressos que eu participei, o doutor Sobânia, lá no Rio de Janeiro, falou: se não tivermos lobby político, nós não vamos nos proteger. É o que acontece com o sistema público. A sua cooperativa está sozinha para brigar para receber, meu amigo. A sociedade não pode fazer nada, a não ser juridicamente. Nós não temos leis no momento que nos protejam sobre isso, nem no privado. O plano de saúde glosa. Você não tem nenhuma duplicata do plano de saúde que irá receber. Nós ficamos 3, 4 meses, glosas em cima de glosas. Nenhuma lei para nos proteger. Eu acho que é aí que eu gostaria de iniciar essa discussão, pelo insucesso. O que a gente tem que fazer, do ponto de vista médico, corporativo, somar as sociedades, que é uma coisa que eu sempre pensei, capitaneado por essa nossa oportunidade de estar valorizando a profissão, chamar todas as sociedades, todos os grupos, e se unir na ponto de aprovar uma lei que proteja a classe médica. Eu acho que isso é importantíssimo. Então, nesse exemplo aí, eu me sinto... Sou também do Rio de Janeiro, sofremos com isso lá. As OS não pagam. Os colegas saíram de residência, foram direto para as OS, não investiram. E hoje as OS não pagam. Então, eu gostaria de levantar essa bola aqui, tá, Wilson? Ok. Cunha. Claro. Eu acho que nós estamos discutindo, as experiências são muito diversas. Uma é do Sistema Único de Saúde e a outra é da saúde suplementar. Sim, foram ilustrações, na verdade. O grande problema é o seguinte, quer dizer, hoje o poder público, por um problema de dificuldade de contratação de pessoal, ele procura criar condições de que você vá trabalhar por ele por outras formas que não a do concurso público. Sim. Que é um problema que gera um problema de cargo. Cooperativa, OS, qualquer coisa. Então, hoje, em diversos locais, você tem cooperativas de sucesso, insucesso. Algumas ganham um pouquinho, outras ganham menos. Mas o que ela está fazendo? Ela está ocupando o lugar daquele que era o servidor público que atendia, que tinha uma carreira de Estado para fazer isso. Então, o problema, os números que você falou ali, se você me disse que tem 115 cooperados e que você ganhava 30 milhões por ano, dá quase 300 mil reais por cooperado. Quer dizer, isso dá 30 mil quase por mês por médico. Quer dizer, isso não tem governo que sustente você pagar isso. Do ponto de vista prático, não tem poder público que vá pagar esse valor o tempo inteiro. Então, a situação geral é do seguinte, quer dizer, você tem um sistema político de atendimento do SUS, o SUS que é 70% da população é SUS, e você hoje eles estão completamente, o governo tem hospitais, o governo tem isso, tem aquilo, e nada disso funciona. Então, você tem uma IBSER que paga uma fortuna, não é fortuna, coitado, não é muito dinheiro, mas para pouca resolução, e que é um processo seletivo, você tem um sistema um sistema misto, em que você trabalhando num filantrópico, ele te paga a tabela SUS. Você faz um monte de dinheiro e ganha R$1.000 no final do mês para atender um monte de cliente. Você tem uma cooperativa que ganha 260 mil por ano para atender o mesmo doente do SUS. E você tem um que paga 12 mil reais. Então, não existe um projeto de tratamento do SUS. Quer dizer, cada gestor faz uma coisa. Agora, a tua, é a morte anunciada. Não tem gestor que vai pagar 30 mil por mês para o cara atender SUS. Claro. Só que, sim, o que acontece, Cunha, é que
isso, quem sabe, o que é combinado não sai caro, eles já têm esse contrato. O que faltou, talvez, ao Poder Público lá, é chamar eles para renegociar. Foi mais fácil dar o calote. Alguém vai preso aí, certo? O gestor ou ele? Como aconteceu 2 anos atrás, chegou aí preso ou ele não chegou a ser... O colega chegou a ser preso? Que foi decretada a prisão. Foi decretado assim, né, nessa oportunidade em 2017, com a paralisação, com a paralisação, a gente foi obrigado a voltar aos trabalhos, né, a voltar aos controles normalmente, senão a gente receberia uma multa de 100 mil diariamente, né, porque não voltasse, aí no caso foi só 8 anos, obviamente a gente voltou. Mas assim, esse modelo de gestão, eu falo para você, é da cooperativa que eu pedi, temos 3 empresas lá. É rural, mas é um valor que funcionou durante durante esses 10 anos, né? Ó, pega assim, ó. Pra não... Não. Alô? Tem, Oi, aí, agora sim. Pegar firme aqui. vamos para a gente poder dar espaço para todo mundo falar. Tem bastante gente querendo falar. Vamos. Então, assim, é uma coisa que funcionou durante 20 anos. A gente vê que nesses últimos 4 anos realmente não funciona. Eu acho que é um gasto alto, mas é um gasto que todos os governos se comprometeram e cumpriram, né? Então, assim, eu acho que tem que ser renegociado. Acho que talvez seja um valor exorbitante, mas não dá para combinar uma coisa e não cumprir. Eu acho que está faltando... A única solução, na verdade, é aquilo que a gente está brigando, e foi a nossa batalha do ano passado todo, foi a frente parlamentar para a gente poder tornar realidade a carreira no Estado, a carreira no SUS. É a única solução. Agora, o problema é que os colegas têm um acordo e não foi cumprido. Fazer só um comentário. Viu? Lá em Recife, né? Tinha comentado em 2007, naquele slide onde a gente conseguiu um ganho significativo na melhoria dos honorários dos concursados, não é? Foi 35% de aumento nos vencimentos, mas 40% na gratificação e implementação dos planos de cargos e carreira em 2007. Também teve muito desses problemas, porque a gente disse, não, vamos deixar só 30%, vamos abandonar plantão, ambulatório, e a Justiça colocou como se fosse cartel e tudo mais, e obrigando a pagar multa. E como a gente estava com o apoio do sindicato, o sindicato chegou... Aqui tem que apertar, né? Então, a orientação do advogado do sindicato foi assim, desapareçam da cidade para não serem intimados. Então, a gente ficou, basicamente, 2 dias escondidos. Recluso, não aparece em lugar nenhum para negociação. E a gente conseguiu vencer a negociação. Entendeu? Mas, para você ver até que ponto pode chegar as coisas, né? Meu nome é Rogério, sou da Regional Bahia. A minha pergunta primeira para o doutor Youssef nessa negociação de tabela com da CBHPM, qual é a visão da SBOT sobre enfermaria e apartamento? Essa é a primeira pergunta. A segunda por que não se baseou em reajuste de inflação para se chegar a um valor atual da tabela, e sim pegou um valor que eu não sei, baseado na fundação que você falou aí, porque as cooperativas da Bahia pegaram valores da tabela MB 92 e reajustaram a inflação. E tentamos negociar em cima disso. E por que não foi feito isso nessas negociações com a CBHPM? Essas são 2 perguntas. Tá. Em primeiro lugar, assim, a CBHPM não é uma coisa exclusiva da SBOT, né? Então, assim, quando a MB pegou a tabela antiga dela, que foi MB 90, 92, 96, 99, e aí viemos parar na CBHPM, então eles quiseram mudar a metodologia. E aí, o que eles buscaram ver? Hierarquizar. A gente sabia que tinha muita coisa estranha na tabela MB. Tinha procedimentos mais simples, melhor remunerados, e procedimentos complexos que pagavam muito mal. Então, a ideia foi mudar toda a metodologia. Por isso, contrataram a FIP, né? E aí eles estipularam valores baseados em complexidade. Não foi algo tão aleatório.
membros de todos os comitês, de todas as especialidades. Então, dentro da ortopedia foi gente do joelho, do ombro, da coluna, foi cardiologista, todo mundo foi montado uma comissão e as pessoas foram falando, olha, para esse procedimento eu preciso desse grau de complexidade, um procedimento que dura tanto tempo, precisa de tantas pessoas envolvidas, tanto tempo de internação, tanto tempo de especialização, tudo isso foi levado em conta para elaborar isso. Então, pegar só a tabela 92 e reajustar, talvez mantivesse algumas distorções da tabela anterior. Por isso. Tá? E aí não foi. A SBOT, como faz parte, como é uma afiliada da MB, a gente seguiu a metodologia que a MB estava aplicando, né, e baseado numa instituição reconhecida, séria, que é a FIP. Em relação à enfermaria e apartamento, isso eu vou falar uma posição pessoal minha. Eu opero igual a um paciente que é enfermaria que é apartamento. Não vejo por que eu vá receber diferente. Tá? Isso é uma posição da fonte pagadora, né, que eles acham que... no meu entender, não é que eu ganho o dobro quando é apartamento. Eu ganho metade quando é enfermaria. Na minha opinião, no meu entender, é o contrário. Eles falam que não. A tabela é enfermaria. Você ganha dobrado quando é apartamento. Como você ganha 30% quando é urgência, quando é final de semana, quando é fora do horário. Então, a tabela é enfermaria. Alguém então, tomar cuidado para não levar um tiro no próprio pé e virar tudo enfermaria. Porque então, isso é que a gente tem que ter foi cuidado isso que, foi isso que está escrito. Está escrito tabela é aquela dali. Quando é apartamento, você tem um adicional. É por isso que na Bahia as cooperativas têm tabelas próprias e não existe enfermaria, não existe apartamento, existe paciente. O que acontece? Existe o procedimento. Sim, mas o problema é o seguinte, nós temos esse problema, e nós temos que tomar cuidado para a gente não fazer a coisa reverter contra a gente. Tudo bem, a Bahia, vocês conseguiram, são quantos médicos na cooperativa? São várias cooperativas, a de ombro tem 36. 36. Você pegar isso e botar no universo que é o país, onde você tem uma dimensão enorme, onde você tem é muito difícil você negociar com isso. Eu acho que você fazer isso numa determinada localidade, num grupo menor, talvez seja mais factível, mas não é algo tão simples de fazer. Agora, se fazer uma pergunta, enfermaria e apartamento, acho que não tem problema. Alguém consegue receber o adicional de final de semana? A Unimed paga 30% se a gente operar domingo, final de semana ou noturno. Alguém aqui consegue? Eu em São Paulo nunca recebi. Urgência eletiva. Olha lá o que o Tofi está falando. Belo Horizonte tem a maior Unimed do Brasil, a mais estável e a pior para o médico. E com detalhe, e o pior, a Unimed de quem é? Não é dos médicos? E ela é exemplo para todos. Era para ser, né? E está sendo um péssimo exemplo para o resto. É o que há de mais terrível, mais nefasto para o médico. Né, Tofi? Então, fica até comigo, Cristiano. E eu não sei como é que vocês estão conseguindo, inclusive, negociar com a Unimed, que a gente levanta a questão lá, eles falam, vamos levar para a Assembleia. A Assembleia só tem pediatra e clínico. Que não opera. E que não quer de jeito nenhum que aumente o honorário de cirurgião. Então, eles dominam toda vez que joga. Pode falar. Eu acho que... Só para saber o que nós estamos falando. Gente, só que... A gente está dando a impressão de uma mesma Unimed. Porque tem várias pessoas pedindo para falar, só para a gente deixar todo mundo. Mas, não, já que... Não, eu queria só fazer uma complementação, que é o seguinte, vendo a exposição, eu já tinha conversado com o Marcelo sobre isso, e conheço também o pessoal da Bahia, porque a cooperativa de coluna foi a primeira lá em Salvador, e o que a gente vê claramente é o seguinte, vocês tinham um preço de OPME que era tão absurdo em relação ao resto... Para a Unimed. Que foi essa moeda de troca. Sim. Agora, você pega a Unimed de Belo Horizonte, tem o preço, e o de Curitiba e de Porto Alegre, é SUS menos 20%, nós não temos essa moeda de troca. Então, está muito claro dois tipos de abordagem para a medicina privada. Claro, para a pública, que é a mais importante, inclusive, a gente está falando de carreira de Estado. Mas, para a medicina privada, tem uma coisa, tem o local onde a Unimed manda e tem um local onde, no caso de Salvador, não tem Unimed. É muito mais fácil de você lidar, porque a lei da cooperativa ela te isenta. Ela isenta a cooperativa de responsabilidade. Agora, nos locais onde a Unimed, que é a cooperativa dos médicos, que não não é obrigada a seguir nenhum tipo de lei, e que nós não temos uma distorção de OPME para servir de moeda de troca, a gente está literalmente sem condição. Exato, é isso que eu estou dizendo. A coesão... Por que continua cooperado? É porque 90% da população do mercado está nas mãos... Não, mas, Gleidson, exato, se todos os cirurgiões de ombros da Unimed chegam e dizem assim, não vamos operar os pacientes de ombro da Unimed, como é que acontece? Vocês têm poder de barganha. Ó,
Só, Fábio. Fábio, o Fábio precisa falar. Tio Fábio. Eu acho que foi muito interessante a abordagem de vocês todos. Eu penso que são métodos locais que deram certo, mas nós temos um país gigantesco e que não dão certo quando as cooperativas são grandes, porque muda toda a entonação. De qualquer maneira, o que eu queria falar é sobre a aprovação da nova tabela 2018. Esse foi o grande marco da SBOT nos últimos 10 anos. Essa luta começou lá no Rio Grande do Sul. Eu, quando presidente da regional em 2008, eu criei, junto com a Isabel também, né, nós criamos uma tabela ideal, que era uma tabela simulando o projeto americano de pagamento, que tu pagaria o médico pelo que ele faz. Então, se o cara costurou o manguito, ele ganha o manguito. Se ele costurou o manguito mais o bíceps, ele ganha o manguito mais o bíceps. Se ele costurou o manguito, bíceps e acrômio, ganha isso tudo. E assim, progressivamente. O que ele faz, ganha. A grande vantagem disso, além da remuneração justa, é que tu teria uma estatística de tudo o que se faz, que é o que não se tem no país. Hoje ninguém sabe quantas próteses se faz, ninguém sabe. Por quê? Porque a gente adapta a tabela. A gente bota chegar no valor. Monta um valor. Então, esse ganho dessa tabela, toda separadinha como foi, além do ganho financeiro que se conseguiu nesse tempo todo, porque isso foi uma luta muito árdua. Eu mesmo fui com o Jasmin umas 4 vezes na MB, depois provavelmente vocês devem ter ido umas 500 para terem conseguido. E acredito que a gente só conseguiu isso porque a SBOT entrou dentro da MB. Senão, a gente nunca ia aprovar essa tabela, nunca, nunca. Então, o que me preocupa, assim, quando vocês falam em simplificar a tabela, é que talvez a gente vá perder essa separação dela, que nos traz muito benefício. Porque no momento que tu começa a juntar códigos para fazer uma coisa mais simples, tu volta lá para 92 e bota artroscopia para cirurgia. Entendeu? Que talvez num primeiro momento seria boa, porque os valores são altos. Mas quando se defasar, nós não temos mais como atualizar, porque ela já ficou incorporada como simplificada, entendeu? Não, então, reajuste anual. O que acontece, Fábio? E ela... Seria esse o horizonte ideal num país Peraí, todos os players são sérios. A regra se baseia... Nós não vivemos nesse país. Mas aí seria o dever do auditor controlar. Então, aí, por exemplo, se o cara... O auditor tem muito auditor com meta. Tem muito auditor que tem meta para bater. Exato, não são sérios. O que acontece é o seguinte, deixa eu só responder uma coisa para o Fábio. Isso é uma moeda de troca. Porque quando você junta, o anestesista fica barato para o convênio. Que ele não ganha em cima de 3 portes. Ele não ganha sobre 3 cortes. O anestesista, o próprio hospital... E as negociações dos anestesistas em muitos locais, hoje em Campo Grande, o honorário do anestesista é maior que o do cirurgião. Então, eu dei um exemplo. Um LCA que o cirurgião, num convênio tipo CACI, chega a ganhar, ou um outro plano, Brasil Sul-América, se for reembolso total, CACI, no LCA, o anestesista recebe em torno de R$15 mil. Lá em Recife, paciente meu, reembolso foi R$15 mil. Agora, com essa atualização se eu da botei tabela, só um código, não. O do anestesista subiu proporcional? Ele também ganha ou só nós? Não, essa é a tabela nossa. Qual tabela você fala? Eles têm a um porte nova, deles. 98. Os reajustes e as correções. Não, isso envolve tudo. Não. A tabela da... Não, mas a de ortopedia é nova, por exemplo, o ombro. Tudo bem, mas a CBHPM, ela segue tudo proporcional. Peraí, o Jean pediu antes. Deixa eu só responder. Aí o Jean fala, depois você fala, Santo, tudo bem? Ah, não, tem um novo aqui, depois você fala. Senão... Acho que esse microfone não está funcionando. Bom, pessoal, boa tarde. Jean Cleide Belém. A minha opinião é o seguinte, as realidades são totalmente diferentes. Eu em Belém tenho uma realidade diferente, de Curitiba e tudo mais. O que eu acho que a gente, como SBOT nacional, o que a gente precisa é dar ferramentas para o colega brigar, porque a briga é local. A gente tem que dar ferramentas. Então, por exemplo, situação do Amazonas. O que eu acho que a gente tem que fazer como SBOT? SBOT é a gente sugerir um modelo de contrato, porque se em cima do Amazonas eu tenho a característica de ser pago por empresas, como é feito lá,
A SBOT nacional, através do seu jurídico, dá um modelo de contrato, onde ele, de alguma forma, tenta proteger esses absurdos que aconteceram no Amazonas. Porque o que não pode é a gente começar do zero a cada momento. O problema é esse, e isso é se aproximar do associado. Na hora que eu digo o seguinte, não sou eu, Jean Clay, não sou eu, Belém do Pará, é a minha SBOT nacional que está recomendando esse modelo de contrato, o peso é diferente. Porque, para essa turma que a gente está brigando, que é convênio, então, todos sabem o que é SBOT. Todos respeitam a SBOT. Por que a coluna teve os avanços que teve? Porque, na hora que o cara ia brigar com o auditor, vinha um livrinho dizendo assim, a sociedade coluna recomenda que seja feito isso, isso, isso. O auditor, que é o primeiro, ele não vai brigar com a sociedade de coluna. Porque a regra hoje, quem dá a regra é o auditor. Quem tem que dar a regra somos nós, como sociedade. Do ponto de vista técnico, não tem ninguém acima da sociedade. Então, a minha opinião é muito clara. O que nós precisamos, como sociedade, é nos pronunciarmos. É dizer o seguinte, você tem um modelo de contrato com cooperativa, é esse aqui o nosso modelo de contrato. Não, não é porque... Não, o modelo de contrato, a conversa é diferente. É que nem a história da codificação. E aí eu vou falar para vocês a minha opinião especificamente sobre valores, ô Fábio. Porque quando a gente começou a brigar lá em Belém, na Unimed Belém, a gente foi fazer um levantamento do que acontecia. A conclusão foi, em 80% das nossas cirurgias, o anestesista ganha mais do que o cirurgião. Então, o que a gente está querendo brigar agora, o anestesista já faz há muito tempo. Espera aí, por que um dos parâmetros não passa a ser o honorário do anestesista? Espera aí, o que você está pagando por uma artroscopia de ombro? É R$1.000 para o anestesista, então você tem que pagar R$3.000 para o cirurgião. É simples assim, é um parâmetro simples. Porque hoje, na hora que eu faço composição de códigos lá em Belém do Pará, para eu fazer uma cirurgia, eu coloco 3, 4 códigos, o anestesista ganha 3, 4 códigos. 3, 4 códigos a mais do que o cirurgião, com valores a mais. Então, o que eu acho, Youssef, que nós, como sociedade, nós temos que dar a ferramenta para o associado. A orientação SBOT nacional de contrato é essa, a orientação SBOT nacional para pedir uma cirurgia é essa, a orientação SBOT nacional. Com isso na mão e com esse entendimento de que a gente tem que ganhar 3 vezes o valor do anestesista, que a gente tem que ter racionamento na hora de colocar o PME, com isso na mão, fica muito mais fácil para a gente brigar na ponta, porque deixa de ser o Jean Clay, deixa de ser a SBOT Pará, passa a ser a SBOT nacional. E eu acho que é isso que o associado precisa, é isso que ele sente necessidade. Por isso, quando a gente fala assim, não, mas a SBOT não interfere na minha vida. Não interfere por isso, porque ela não, em nenhum momento ela se pronuncia. Nós, como sociedade, precisamos nos pronunciar. Jean, o que nós estamos fazendo aqui? Peraí, é justamente isso. Quando nós estamos trazendo um referencial de honorários da SBOT, quando nós queremos fazer recomendações, né, que é o que vai ser apresentado nos consensos, tudo isso é SBOT se posicionar. É isso, justamente. O que acontece? Hoje o auditor, você faz ombro, você quer fazer um manguito, você pede 4 âncoras. O auditor fala, não, eu só libero 2. Por quê? Porque eu só vou liberar 2 e pronto, acabou. Então, quando a SBOT se posicionar, e é isso que nós estamos buscando fazer. Eu entendo. Nós ilustramos 3 realidades, você acabou de falar de Belém, que vocês usam o honorário de anestesista, não vai ter o modelo ideal. Cada um vai ter o seu modelo bem-sucedido, não é isso. Só que o que acontece? O que o ortopedista, na ponta lá, que está apanhando, o colega que apanha aqui em Manaus, o que ele fala? Ele fala, olha, a SBOT me ajuda, é só mudar o logo? É isso que vocês estão fazendo ou vocês vão fazer alguma coisa por mim? Então, assim, para que serve esse fórum de planejamento? É isso que eu quero, você me trazer uma sugestão. Vamos, então, isso aqui que vai sair como ação. Nós vamos sair da discussão e ir para a ação. Tá? Só fazer um complemento do que você falou, a questão de simplificar, que você fica com receio. Eu não tenho esse receio, porque assim, eu concordo em parte do que você falou, se você for voltar atrás, para 92, eu acho que nós não vamos voltar para aquela realidade. Nós vamos discutir ainda hoje sobre as novas modalidades de remuneração. Né? Na verdade, o modelo que nós vamos começar a ganhar, vamos ser remunerados, vai ser totalmente diferente, vai mudar. O que existia não vai existir mais. A MB pode espernear, a CFM pode espernear, vai mudar. Tá? E eu acho que se a gente se armar para poder negociar com a fonte pagadora, vai ser melhor do que a gente ficar fincando o pé, não, eu não vou abrir mão disso, e depois a gente vai ser engolido. Tá? Só sobre o anestesista, na realidade. Depois, só para falar, não, o Nova que pediu primeiro, depois Sandro, depois Krebs. Só complementar, eles ganham
40% é o honorário do anestesista. Então, eles ganham, como lá em Belém, porque eles negociaram localmente. Porque eles começaram antes da gente. Cheio, a gente recebe a tabela antiga. A tabela é hiper bem feita. Posso falar o que aconteceu? Por que nós chegamos nessa posição? Por que a gente está atrasado? Eles saíram na nossa frente para brigar pelo honorário deles. Por quê? Você sabe por quê? Porque a gente se acomodou. Fábio, infelizmente, porque a gente se acomodou. Não, não é isso. Eu vou falar e vai doer. A gente se acomodou porque a gente ganhava dinheiro de fornecedor de material. A gente achava bom, então a gente nunca brigou por honorário. Na hora que a bomba explodiu, muita gente, não vou generalizar, mas por que... Não, tudo bem. Deixa eu só... Só que foi esse o nosso problema. A gente se acomodou. Não, vamos falar a verdade, o que acontece foi isso. Tá. Então o ortopedista cruzou os braços, não autorizou o código, autorizou o material. A gente está num momento em que houve essa motivação. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Pessoal, vamos... Só um pouquinho. Como foi comentado, se conseguiu, teoricamente, um ganho com essa nova tabela, mas continua a separação. Me diz uma coisa, se eu for operar no 9 de julho, um paciente que tem uma instabilidade de joelho, vou fazer uma reconstrução ligamentar, eu vou receber um valor, digamos, hipotético, R$2.000. Aí, porque eu vou operar no Einstein, eu vou fazer a mesma cirurgia, com o mesmo material, e porque ele vai ficar num leito privado, eu vou receber R$4.000. Isso não... Calma. Eu estou falando de honorário médico. O teu honorário vai ser o mesmo, o procedimento vai ser o mesmo. Tu não vai mudar a tua técnica, tu não vai modificar o enxerto que tu está utilizando para tu receber em valores diferentes, cara. Essa é a regra da CBHPM, né? Então, mas essa negociação, exatamente, nós temos que brigar por um honorário digno para nós. O honorário, a cirurgia que eu vou fazer vai ser a mesma, seja no Marcelo, seja no Youssef, vai ser a mesma. Quer dizer, eu vou levar o mesmo tempo, vou utilizar o mesmo material. Agora, se o plano dele está, se a diferença da classe do plano com o hospital é outro valor, o nosso valor não tem que entrar nessa negociação. O cara que vai te pagar, ele vai te pagar proporcionalmente ao que ele recebe. Essa é a conta deles. Então é o seguinte... Mas é o seguinte, tem convênio que paga mais, convênio que paga menos. Eu sei, mas eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso honorário, para evitar justamente o que tu comentaste agora. Estava acomodado porque, eventualmente, alguns colegas recebiam dinheiro por fora. A gente não pode brigar com essa situação, a gente tem que brigar pelo certo. Honorário. Mas isso depende de a gente sentar com a fonte pagadora. Novak. Lá no Paraná, o doutor Sobania vai lembrar, mais ou menos uns 10 anos, nós colocamos 20 e poucos cirurgiões de mão, que era o que tinha na cidade. Nós trouxemos todos os cirurgiões de mão para conversar. E falando assim, está fácil para a gente, 20 e poucas pessoas, nós vamos conseguir fácil fechar isso aqui, e a gente vai chegar com um valor lá para o convênio e a gente vai impor a nossa necessidade lá e eles vão acabar pagando. 20 e poucos cirurgiões de mão. E cirurgia da mão é uma área que vocês sabem que ninguém aqui que não é cirurgião de mão vai querer operar um escafoide, né? Então, sobra tudo para a gente lá. Com 20 e poucas pessoas, a gente não, 21, 22, a gente não conseguiu, nós não conseguimos fechar esse grupo para poder negociar. Por quê? Foi dito aqui agora há pouco, Unimed é muito forte. Ninguém falava assim, mas por que não sai da Unimed então? Porque o cara ganha 8 mil, 10 mil, 15 mil da Unimed por mês, ele fala assim, mas eu acabei de financiar meu apartamento, como é que eu vou sair da Unimed agora? 90% do mercado Unimed Curitiba é muito forte, então onde tem Unimed, então vale para a gente refletir até que ponto a Unimed fez bem para o bolso do ortopedista nos últimos, quantos anos aí? 50 anos, 60 anos. Então, eu acho que, da experiência nossa lá de Recife, o que cabe maior é o que eu mostrei logo, que o Mário Lins comentava, que é a insatisfação do médico, é a coesão, a união do grupo, não é? E o apoio da sociedade. Se você tem esses três, você consegue. Entendeu? Agora, tem que estar todo mundo falando a mesma língua, coesão, todos estão insatisfeitos, para poder saber que vai ter um pouco de crise, os 2 primeiros meses talvez não ganhe nada, talvez perca, para poder ganhar lá na frente. Então, deixa eu tem que ter a coragem para tentar ajudar vocês aqui num ponto, tá? O professor Antônio quer falar. Uma coisa é certa, escolhemos esse posicionamento novo aí, né? Defesa profissional. Todo mundo está abraçado nele.
Lembra que eu falei na apresentação? O desdobramento tático ele vai ser muito dependente das regionais. Muito dependente. Então, para tirar um pouco a ansiedade do grupo, Youssef, eu acho que ficou clara a apresentação dele, ficou claro os exemplos. Agora, não tem outra forma de fazer isso, senão via regionais, com a participação das regionais, para poder enxergar a tática de cada lugar. Se num lugar a Unimed é 90% e no outro a Bradesco Saúde é 90%, Jesus Cristo, são completamente diferentes, correto? Então, eu queria segurar um pouco a ansiedade de vocês e vamos tentar focar no seguinte ponto. A apresentação do Youssef, vocês acham que esse é o caminho, certo? Tem alguém que discorda disso, não? Tem alguém que discorda daquele jeitão que o Youssef colocou na apresentação? Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, ninguém tem dúvida que isso é abraçar um urso, ok? Tem outra piada da Guanabara. Sabe como que você faz sexo com o urso? Do jeito que ele quiser. Ok? Vamos abraçar o urso. Ok? O urso é gigante, é enorme, e vamos precisar dar um jeito de não sair morto dali. Ok? Então, temos uma estratégia, que é a apresentação do Youssef, e temos que conversar muito regionalmente sobre a tática. Beleza? O chefe pediu a palavra aqui. Na verdade, eu acho que existe, logicamente, uma ansiedade, uma angústia, e modelos que deram certo, que não deram certo. Mas uma coisa é muito correta. Todos nós estamos insatisfeitos e a grande grita é trabalhar por honorários. O que nós, a sociedade, estamos procurando fazer é arrumar, não simplesmente cobrar ou achar que a gente vale tanto, mas poder ter algum meio de diálogo com as fontes pagadoras. Eu acho que nós estamos dentro de um processo onde, nitidamente, nós estamos perdendo o jogo. Isso está claro. Não importa se é SUS, se é medicina suplementar, nós estamos perdendo o jogo. E, na minha ótica, por quê? Porque nós deixamos de participar dessa conversação. Eu sempre costumo dizer isso, alguns já escutaram isso várias vezes, eu reputo que na ortopedia nós temos 4 players. Nós temos a fonte pagadora, que é quem paga, quem tem o dinheiro no bolso. Nós temos o hospital, nós temos o distribuidor ou fabricante do material ortopédico, e nós temos o médico. Qual é a realidade atual? E eu digo isso, não é só em hospital pequeno, em hospitais grandes, os maiores hospitais do país que vocês possam imaginar, isso já é assim que é feito. Então, a fonte pagadora, que tem o dinheiro, vai para o hospital e fala, olha, hospital, você quer me cobrar R$100 a diária? Eu vou te pagar 80, mas você vai ser um dos meus preferidos para indicar os pacientes. O hospital fala, vou perder aqui, mas vou ganhar na quantidade, no volume. Ele chega para o distribuidor, o quê? Uma prótese, 7, 8 mil reais? Não, eu vou te pagar 5 e você vai estar na minha lista tríplice. O cara vai aceitar, mesma história, ganha no volume. O único que não tem diálogo com ninguém é o doutor. Nós não falamos com ninguém. Você não tem o que falar de bater na porta do hospital, fazer o quê? Bater na porta do fabricante, falar o quê? E bater na porta do plano de saúde, do pagador, da operadora, seria o caminho. Mas eu não posso chegar lá e bater na porta se eu não tiver nada para mostrar. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, todos esses projetos que nós estamos preparando, é com o objetivo de mostrar que nós estamos adeptos às boas práticas. O objetivo de querer fazer consenso é para poder chegar para a fonte pagadora, e, inclusive, nesses consensos, existem 20 participantes diretos, 3 dos quais são auditores, propositadamente, auditores de 3 grandes empresas, um deles Unimed, outro é a Mil, outro é... qual que é o outro mesmo? Sul-América. E se vier Bradesco, tudo bem, será bem-vindo também. A pergunta que nós estamos fazendo para eles, eu falei já isso hoje de manhã, a pergunta foi assim, olha, você me confeccione 10 perguntas de casos mais prevalentes da tua seguradora. O que mais você fala não para o ortopedista? O que mais você tem problema
em relação a, não só terapêutica, em relação a diagnóstico. Vou dar um exemplo muito bobinho. Eu faço joelho, faço cruzado anterior. Se eu peço uma guia de autorização para qualquer convênio, eu não consigo se não tiver a ressonância magnética. Olha que contrassenso. Ele paga a ressonância magnética, mas não está pagando a mais do doutor. Quanto significa ressonância magnética no diagnóstico de uma lesão no cruzado anterior? 5%. 95% você faz diagnóstico no exame clínico. 5% são os casos de dúvida que você precisa da ressonância. Entretanto, a fonte pagadora pede 100%. Então, alguma coisa está errada. É aí que nós vamos conseguir mostrar para a fonte pagadora, como vocês mostraram aqui, acho que o Marcelo, que nós podemos, como sociedade, criar consensos mostrando o que é o razoável, mostrando o que é o ideal, o que é fora. E aí, obviamente, você vai mostrar que você vai baratear o custo, nós vamos falar em tempo de internação, uma série de coisas que vão baratear o custo. É em cima disso que eu vou ter elementos para poder convencer a ponte pagadora, senão não tem negócio, não tem conversa. Ele não vai te escutar. E, obviamente, isso que foi falado aqui pelo professor Antônio é uma coisa básica. Se nós não tivermos a união da sociedade, quando eu falo sociedade, nós estamos falando em regionais, nós vamos nascer mortos, não tem jeito. E eu acho que é isso que está claro para mim, é isso que a gente tem que deixar muito patente e fazer o nosso trabalho. Eu acho que chega de gritar, a gente já gritou o máximo que podia, é absurdo, todo mundo sabe que é, só que nós, infelizmente, não conseguimos fazer nada que fosse efetivo para chegar a um consenso. Então, a ideia é que hoje a gente possa ter assento, conversar com essas pessoas. Nós tentamos, ano passado, a Patrícia, eu e o Marcelinho, fomos na ANS para tentar ter a ANS como intermediador da sociedade com as fontes pagadoras, mas não sentimos que isso era o caminho. Por quê? Porque a ANS ele nada mais é do que uma defesa do consumidor. O negócio da ANS é o consumidor, não é a sociedade. Infelizmente são. Não, o consumidor dele é o consumidor, não é bem assim. É que, ultimamente, o que tem acontecido ultimamente, nas últimas gestões, todos os presidentes da ANS foram pessoas ligadas às seguradoras. Mas por quê? Nós estamos reclamando disso, estamos reclamando daí, porque nós nunca participamos desse negócio, nós nunca sentamos à mesa para discutir sobre esse negócio. Então, eu acho que virar página, eu entendo a ansiedade, a gritaria, tal, eu entendo tudo isso, mas isso não resolve. Nós já temos feito isso todos esses anos. E, resultado, nós estamos aí, estamos dando murro em ponta de faca. Então, nós estamos perdendo a briga, nós temos que conversar. Da mesma forma, eu vou passar para o Jorginho já. Da mesma forma como vai ser uma discussão muito grande quando se falar de honorários, a mesma coisa, porque, propositadamente, eu pedi para a Ana, não sei se ela já chegou, e depois para a Viviane falar sobre compliance, para a Ana falar sobre novas modalidades de remuneração médica, isso vai dar, eu sei que vai incomodar muita gente que está aqui. Eu estou incomodado, mas é assim que é. Agora, se você ficar sentado, esperando e esperneando, isso já está acontecendo, gente. Isso acontece no Einstein, no Samaritano, no Oswaldo, qualquer hospital grande que você queira, isso já acontece. Então, é uma realidade. Agora, se eu ficar de fora do octágono, eu vou só ficar assistindo, bater palma e chorar. Agora, se eu puder participar, e é isso que a gente está tentando, eu digo a vocês, as fontes pagadoras, elas não são avessa a isso, elas não são contra conversar com a gente. Elas querem conversar, porque elas enxergam na gente uma maneira de baratear. Quanto significa o honorário médio dentro de uma conta? 8%. 10%, que seja 15%, não é nada, gente. Só que nós não estamos sabendo brigar. Ou brigar não é bem a palavra, não estamos sabendo negociar, porque isso é um negócio. Jorginho, que está desesperado lá. Não, o Sandro pediu primeiro. Deixa eu só. Não, vale a mesma coisa, Jorginho. Eu tentei. Eu estou há 1h30 na fila e eu dou tranquilo.
Alô, 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 Testando. Alô. A questão da saúde suplementar ela é visceral, né? Ela vem à flor da pele, mas a gente não pode esquecer que quase 80% do atendimento que a gente faz é SUS. O orçamento do Ministério da Saúde, em 2016, foi da ordem de 110 bilhões. Hoje... Não, É porque ele estava esperando para falar faz tempo, Jorge. Só... Eu acho assim... eu acho que o que é importante, a gente definir uma estratégia, que a gente definiu uma estratégia aqui, independente de concordar ou não, nós temos que ser abraçados nela, senão não vai para lugar nenhum. Sinceramente, muita coisa do que falou aqui não vai valer absolutamente nada para Goiânia. Agora, nossa estratégia nacional é essa, e depois vai pegar o presidente de Goiânia lá, de Goiás, e vamos ver o que a SBOT dá para fazer. Discordando ou concordando, foi trabalhado isso ao longo do ano. Eu acho que a gente tem que sair aqui assim, ó, a SBOT está defendendo isso, mesmo que não tenha, nós vamos ser voto vencido, ou então nós vamos rejeitar isso. Mas se aprovar, só um pouquinho, Fábio, se aprovar, é isso. Porque vocês estão discutindo isso tudo, lá em Goiânia, Sul América, Bradesco, titica de galinha, não tem nada. O que tem lá é IPASGO, que é 1 milhão de pessoas, que trabalha com a MB 92. E tem mais de 10 anos que ela não credencia ninguém, e se juntar os ortopedistas lá e revoltarem e sair, no dia seguinte tem 200 ortopedistas aceitando por aquilo ali. Então, cada estado tem sua particularidade. Então, eu acho assim, vamos abraçar isso que o CEF apresentou aí, que foi o trabalho feito, vamos, beleza, aprovado. Mesmo quem não queira, vai ter que defender isso aqui, senão não adianta. E aí, regionalmente, nós vamos fazer os ajustes que tem. É a minha proposta, dentro disso do que o Moisés falou. O próprio Mandetta vê com muito bons olhos esse trabalho de fazer os consensos e disso você trabalhar. No SUS é igual, é o mesmo raciocínio. Deixa eu só... Então, em 2016, o orçamento do Ministério da Saúde foi da ordem de 110, 115 bilhões de reais. Gastou com assistência hospitalar e ambulatorial, naquele ano, 48 bilhões. 48 bilhões. Em 2018, passou de 115 para 137 bilhões o orçamento. Gastou com internações 50... Eu estou com os dados aqui. Só atualizar aqui. 50 bilhões. Ele passou de 48 para 50, ele aumentou em 2 bilhões os gastos com assistência médica e hospitalar. E teve um aumento no orçamento de 115 para 138. Vocês têm ideia do custo médio de uma internação hospitalar do SUS? O custo médio de uma internação. Quanto custa um paciente internado que fica 5 dias internado? É R$ 1.236, que foi para 1.400 agora. É o gasto médio. Quanto paga? Quanto paga? Quanto paga? Ele paga para o hospital, na média, algo em torno de R$ 1.400, incluindo o honorário médico. Em 2016, gastou média de 5 dias de internação. 5 dias de internação. Em 2016, gastou de internação hospitalar 14 bilhões. Específico internação hospitalar. Pagou para hospitais 11 bilhões, quase 12, e para médico pagou serviços profissionais, incluindo médico, fisioterapeuta, enfermeira, 2 bi e um quebrado. Então, vejam como a gente tem coisa para trabalhar para melhorar o SUS. Se dobrar de 1.200 para 2.400, isso vai representar
dentro do orçamento, do gasto com internação hospitalar, muito pouco, pelo aumento que teve no orçamento. Então, é onde a gente tem que ir, porque o SUS está falido, está subfinanciado, a gente vê todas as santas casas como estão. Então, é onde a gente tem que trabalhar com força, e esses números, gente, estão no portal da transparência. Entra lá, todo mundo pode entrar, portal da transparência, Ministério da Saúde, está tudo lá especificado. Ok. Eu só vou passar a palavra para o Cunha e a gente vai ter que encerrar, que nós estamos com o tempo no limite. Cunha, por favor, finaliza para a gente. Só para o que o Jorge falou é absolutamente correto. E acho que quando você trabalha com saúde suplementar é uma coisa. Você está trabalhando com um público diferente que gasta em convênio e o convênio exigente que quer uma série de coisas. Quando nós estamos falando de 80% da população dependendo do SUS, nós estamos falando num outro projeto. Amazonas, ele disse que gasta ganhou 30 milhões de reais no ano para 115 ortopedias. Ele falou, o número que ele postou. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná tem 600 leitos, ele é contratualizado pela Prefeitura de Curitiba por 6 milhões por mês. 6 milhões por mês. Se multiplica por 12, um hospital de 600 leitos, ele é contratualizado. O Pequeno Príncipe ganha do município de Curitiba, contratualização, tem 400 leitos, é o maior hospital pediátrico da América do Sul, ele ganha 6 milhões de reais por mês do Sistema Único de Saúde para atender 40 mil consultas e fazer 12 mil cirurgias. Alguma coisa está errada. Estou falando Muita coisa está errada. Certo? Alguma coisa está errada. Então, o SUS ele é regionalizado, ele tem uma série de situações, mas você tem que trabalhar, o que você falou em termos de saúde suplementar é perfeito. Agora, SUS é política de saúde, é frente parlamentar da medicina, é modificar o teu sistema de remuneração de hospitais públicos, é você dar condições dignas, você não pode pagar R$ 1.200 numa internação do SUS em média, não é possível. Bom, pessoal, R$ 240 por dia, Cunha. 5 dias, não é um dia. R$ 240 por dia dá isso, Cunha. Não, mas 5,6 dias é a média de internação hospitalar no país. É a média. Certo. Bom, Cunha. Então, só para a gente encerrar, a gente fazer um catado do que a gente falou aqui, tudo isso que a gente falou, discutiu aqui é muito válido. Tá? Eu acho que, assim, como falar, cada estado, cada regional tem sua realidade, mas a gente tem que partir de uma linha de ação. Já que nós temos como realidade CBHPM, acho que nós temos que usá-la como base. Tá? Nunca vai ser perfeito, a gente vai tentar sempre trabalhar para melhorar. Em relação à saúde pública, ao SUS, Cunha, nós trabalhamos pela frente parlamentar, nós apoiamos o Mandetta como ministro, nós temos que brigar para agora essa frente nos representar lá e aprovar medidas que nos representem. Tá? Mas eu acho que nosso hoje, saúde suplementar, que é uma das coisas que muito se reclama também, parece que foi o consenso de que nós temos um modelo para ser seguido, a tabela já está praticamente finalizada, a gente depende agora só dos comitês aprovarem. Nós temos para amanhã uma discussão, uma apresentação do pessoal da Cochrane sobre os consensos. Tá? Acho que é importante a participação de todos. E eu acho que vamos seguir em frente. Tá? Agradeço a participação de todos. Eu sei que gera bastante animosidade, e a intenção foi realmente provocar. Né? Desculpa, não tenho nada contra o logo novo da SBOT, mas eu precisava provocar de alguma forma. Obrigado para todo mundo.